Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Mais um Suno Responde. Antes de começar, enquanto as pessoas entram, eu vou fazer os tradicionais avisos que nós fazemos, né? Se você ainda não é membro da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta mandar um oi para o nosso WhatsApp. É 11, o DDD de São Paulo, 11 999 391839. Vou repetir, 11 999 391839. Outro aviso que eu queria passar, hoje a gente deu início ao nosso primeiro curso, vamos ter a primeira turma de Value Investing, Investimentos em Valor. É um curso que a gente tem certeza que vai bombar, as inscrições já começaram forte, então quem tiver a oportunidade de vir, a gente marcou o curso justamente no final de semana, um sábado e um domingo, justamente para que as pessoas de fora de São Paulo possam vir para São Paulo, passam o final de semana com a família, com a namorada. São Paulo é uma cidade divertida, e vocês vão poder também fazer o curso. Então, você aproveita o final de semana em São Paulo e também faz um curso que eu acho que vai ser o melhor curso de Value Investing que tem disponível no Brasil. Inclusive, hoje teve um evento de investimento em valor, Value Investing, o VIB. Acesse o site, frequentem o evento ano que vem, um evento muito bom, reuniu a nata aí dos investidores de valor do Brasil. E passados os avisos, vamos começar aqui com o Suno Responde. O Robertson Miguel perguntou: o que acontece com melhoramentos? Bom, Robertson Miguel, essa é uma empresa que nós não acompanhamos, é difícil acompanhar todas as empresas da Bolsa. Faz tempo que eu não olho para essa empresa, eu não estou familiarizado com o que está acontecendo com ela. Alguma coisa deve ter me chamado a atenção para não olhar para ela. Geralmente empresas endividadas ou que não geram caixa não costumam me atrair. Então deve ser por esse motivo que eu não olhei para essa empresa ainda com a devida atenção. Quem sabe eu vou dar uma olhada aí depois e volto com uma informação, mas não tem nada que me chame a atenção nesse instante. O Douglas Oliveira pergunta: para o pequeno investidor que quer se desenvolver as habilidades em renda variável, ações e fundos imobiliários, como buscar informações de maneira eficiente sobre as empresas, sua saúde financeira, market share, background dos gestores e outras informações? A gente escreveu um artigo recente que fala de onde você deve buscar informações sobre a empresa. A nossa equipe deve estar botando no chat aí. Mas, basicamente, existem várias frentes que você pode buscar essas informações. Basicamente, o site da GRI, Relações com Investidores das Empresas, tem essas informações. Provavelmente, se você procurar no Google Suno Research Relações com Investidores, deve ser o primeiro artigo que sai lá no Google. E geralmente os sites das empresas no Brasil, pela minha experiência, são melhores que das empresas de fora. Assim, eu acho que muita empresa média e pequena do Brasil tem mais transparência do que um site como o da Apple, mesmo do Google. São sites, inclusive, mais user-friendly, né? São mais fáceis de navegar, as informações são muito claras, então quase todos esses dados você consegue nos sites das empresas. O Josué, bem-vindo. Boa noite. Vi numa notícia que o Thiago Reis, gosta de calcular shareholder yields das empresas que investe. Gostaria que ele explicasse como é feito o cálculo, se possível, com exemplos. Bom, essa pergunta é excelente. Eu acho que se você botar no meu nome no Google, Thiago Reis, Shareholder Yield, deve sair alguma matéria que a gente fez com o pessoal da Infomoney. E esse é um indicador criado por um investidor americano chamado Meb Faber, e ele tem um livro com o mesmo nome, chama Shareholder Yield, que ele estimula essa nova métrica, que é uma métrica que ela é uma proxy da geração de caixa. Né? O que ele pega no cálculo do shareholder yield? Como é que se calcula este indicador? Basicamente, a empresa, você tem que somar os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses, o quanto que a empresa gastou em recompras de ações nos últimos 12 meses e o quanto variou o caixa da empresa também nos últimos 12 meses e subtrair caso a empresa tenha feito emissão de ações. Então, só para dar um exemplo aqui, se a empresa, e dividir esse total todo pelo valor de mercado. Então, se a empresa distribuiu 100 milhões, ela pagou também, recomprou 100 milhões de reais em ações
e diminuiu a dívida dela em 200 milhões, é 100 mais 200, o que dá 400. Você pega esse valor e divide pelo valor de mercado. Vamos supor, no caso aqui, seja 2 bilhões. Então, esses 400 sobre 2 bilhões dá um valor de 20%, um shareholder yield de 20%. Esse é um indicador que dá uma proxy de quanto que você está recebendo de dinheiro para cada real investido. Geralmente, quanto maior esse indicador, mais barata é aquela ação. Uma ação muito barata por esse indicador é a Unipar, né? Que é uma empresa que a gente gosta bastante. Então, acho que eu exemplifiquei bem aí o que é o shareholder yield. Rafael Honorato. Reis, gostaria de saber em que plataforma você busca suas informações e faz estudos com análise fundamentalistas precisas. Eu uso o Invest. O que você acha dessa plataforma? Bom, eu uso uma plataforma um pouco mais, vamos dizer assim, robusta, complexa, do que o Invest, que eu recomendo para a pessoa física. Eu sou amigo lá do Fogaça. Mas eu, como empresa, eu preciso de uma plataforma mais robusta, né? Que tenha tudo que eu possa fazer mais, que seja menos, que me permita flexibilidade. E a gente usa aqui o Economática, né? O Economática é onde tem as bases de dados precisas. Fora isso, é o noticiário, né? Você tem que acompanhar o noticiário. Eu leio o Valor é uma boa. A gente também tem a nossa lista do Twitter. O Twitter eu acho uma excelente forma de você se informar. A gente tem até um vídeo no YouTube que conta um pouco como é que eu uso o Twitter. Então, o Twitter é uma ferramenta que eu acho fenomenal para você buscar informações do dia a dia, né? As partes da análise mais fundamentalista, balanço e tal, a gente usa Economática, mas o Ginvest também quebra um galho. E é um preço muito mais acessível, né? O Economática custa R$ 2.500 por mês, o Ginvest, se não me engano, 500 por ano. Então, é uma diferença de preço que talvez justifique mais você ir para uma plataforma e não para outra. Victor Ximenes, Thiago, gostaria de saber se vocês gostam de VEG3. Acredita que é uma empresa que pode se valorizar nesse cenário político brasileiro, sendo uma empresa exportadora? Bom, VEG3 é uma empresa que eu acho exemplar para o Brasil, porque é uma empresa que consegue competir num segmento, vamos dizer assim, de maquinário, né? Que é um setor que Deus não nos deu. O Brasil ele é muito competitivo nas coisas que Deus nos deu. O que Deus nos deu? Nos deu o minério de ferro, nos deu o agronegócio inteiro. Daí você passa desde a cadeia de soja até a cadeia de carnes, etc. Isso nós somos competitivos. Mas será que nós somos competitivos porque nós somos melhores? Eu acho que realmente a gente criou algumas inovações nesse segmento, mas o grosso é porque nós nascemos num território que é propício a essas atividades. E a VEG é uma empresa que se desenvolveu num segmento que não é não foi algo que deu sorte de nascermos aqui, né? Os caras construíram aquilo e eles ganham assim de competidores grandes de fora. É um orgulho do Brasil, eu acho uma das melhores empresas do Brasil. O que a gente não gosta nesse momento é o preço, né? Um preço um pouco mais abaixo, perto a mínima dos últimos 12 meses, a gente estaria aberto a recomendar. E ela é uma empresa exportadora, se não me engano, ela produz 50% da receita, ou aproximadamente isso, de exportação, e realmente é um hedge. Se você consegue comprar essa empresa pagando um yield aí acima de 4%, próximo de 5%, a gente acha que você está fazendo um bom negócio e mantém ela, que ela vai te dar uma segurança nos momentos de crise. Bruno César, boa noite. Após quedas recentes, Itaúsa 3, né? Chegou a um bom valor de entrada? Obrigado. Itaúsa 3, a gente é uma empresa que a gente gosta bastante. É a holding que controla o Banco Itaú, que é o banco mais rentável do planeta. É um banco que passou por essa crise com certa tranquilidade, apresentando lucros crescentes e recordes. Então, não tem como não gostar da Itaúsa, e a queda recente realmente abriu uma janela de oportunidade para o investidor de longo prazo, inclusive para o investidor que busca dividendos. Então, é uma empresa que a gente recomenda. O Renato Cruz. O frequente aumento de capital da empresa através da emissão de ações, mesmo com subscrição, é considerado bom
para o acionista? Devemos evitar empresas que frequentemente façam emissões de ações novas? Eu acho que depende do caso, tá? É sempre difícil você fazer generalizações, mas em geral a empresa tem que dar dinheiro para o acionista e não pedir dinheiro para o acionista. Eu acho que algumas empresas que recorrentemente fazem subscrições merecem, vamos dizer assim, o respeito e a admiração e o investidor deve acompanhar essas subscrições. Vou dar nome aqui, eu acho que alguns bancos, né? Então, o Itaú faz isso de maneira recorrente, o Banco ABC faz de maneira recorrente, e eu acho que o acionista que acompanhou essas subscrições fez excelentes negócios, acho que até a Itaúsa anunciou recentemente uma nova subscrição de ações e a gente acha que é um bom negócio acompanhar nesses casos. Agora, a maior parte das empresas são empresas que tentam solucionar prejuízos com sequentes emissões de ações, né? Então, acho que o nome mais clássico aí é a PDG, a construtora PDG. Eles fizeram acho que umas 3 emissões de ações e quem comprou em cada uma dessas emissões se deu mal em todas as vezes, né? E por quê? Porque era uma empresa que não estava desenhada para ser uma geradora de caixa, né? O Itaú é uma geradora de caixa e fazia emissões justamente para poder acelerar o crescimento, um banco que fez muita aquisição boa, acretiva para o acionista, enquanto acho que a maior parte das empresas que fazem seguidas emissões de ações não são. Então, fique sempre com o pé atrás como empresa que sempre faz subscrição, principalmente se ela não tem um histórico de pagar dividendos e gerar caixa. Vamos para o próximo, Rafael Neves. Tiago, boa noite. Poderia me explicar brevemente a diferença entre o resultado societário e o resultado regulatório no balanço das elétricas, por favor? Bom, o IFRS é uma contabilidade, é um padrão internacional que quase todas as empresas no Brasil seguem, e o resultado regulatório é o que que as empresas devem apresentar para o regulador. E são contabilidades diferentes. Então, o que você mostra para o mercado não é necessariamente o que você mostra para a ANEEL, para o governo, etc. Então, basicamente é essa a diferença. Max André Bündchen. Tiago, nas carteiras recomendadas, além do preço teto, há uma recomendação de percentual de composição da carteira, quando não é possível comprar determinados papéis por estar... Bom, aqui a pergunta está meio grande, não dá para ler, mas basicamente assim, não existe jeito certo de você montar uma carteira, né? A nossa carteira recomendada é apenas um dos métodos sugeridos, né? O método do Barsi, que inclusive tem vídeos dele no YouTube conversando com a gente, é um método que ele recomenda você comprar apenas uma ação, a melhor ação do que ele chama daquele movimento, né? Então, se você tem um dinheiro, compre apenas uma ação e depois você vai comprando com novos aportes que você consegue através da economia do seu salário ou dos resultados da sua empresa, e também os novos dividendos que aquela primeira ação comprou, você compra mais ações, né? A gente costuma fazer uma carteira recomendada com 10 ações porque a gente sabe que tem gente que busca uma diversificação um pouco maior. Então a gente tem uma questão de uma carteira um pouco mais ampla do que esse método do Barsi. Não existe jeito certo. O que a gente sugere para você que assinou agora e tem algumas ações que estão acima do preço teto, é que você compre as empresas apenas aquelas que estão abaixo do preço teto, e mesmo assim você já consegue ter uma carteira com 2, 3, 4 ativos que estão abaixo do preço teto, e daí no próximo mês, com o seu próximo aporte, você compra outras ações e ao longo do tempo você vai comprando, você vai formatando uma carteira diversificada. Você não precisa comprar uma carteira diversificada em D0, você pode esperar e comprar apenas no mês algumas 3, 4 papéis e ao longo do tempo, conforme você for comprando mais papéis, você vai tendo uma carteira diversificada. O Bira Nascimento. Olá, Thiago. Minha pergunta é sobre SP, o SP500, né? Eu acho Standard & Poor's, que nos coloque sobre a Standard & Poor's, né? Sobre o SP500, que é o índice, que nos coloque em observação negativa e em risco de rebaixamento nos próximos meses. Gostaria de ouvir o seu parecer sobre as expectativas de investimento nesse período, por favor. Bom, Bira, eu acho assim que você não deve se atentar tanto a S&P, né, ou às agências de risco. Primeiro que eles historicamente chegam atrasados e segundo que se você só for investir no momento que a empresa bota um selo
de qualidade, você certamente fez maus negócios no passado. Se você for ver o ano que o momento que nós recebemos o investment grade, que se não me engano foi em junho de 2008, foi o pior momento da história para você comprar ações. Você comprou no topo. Quem seguiu a recomendação das agências de risco e comprou, investiu em Brasil apenas quando ganhou o certificado de baixo risco, de investment grade, quem comprou naquele momento fez um mau negócio. Comprou no topo e até hoje, quem comprou o Ibovespa naquele momento está no prejuízo, isso sem contar a inflação do período. Agora, se você comprou no momento que foi rebaixado, você fez um bom negócio. Então, eu acho que você não deve se atentar tanto a SP500. Você deve se atentar, desculpa, a Standard Poor's. Você não deve se atentar ao que a opinião deles. Você deve fazer a sua lição de casa. E eu acho que uma volatilidade como das últimas semanas criou um excesso de volatilidade no mercado como um todo, juros, as ações, até fundos imobiliários. Eu nunca vi fundo imobiliário cair 3,5% num dia, né? E caiu na semana passada. Para você ver até como os fundos imobiliários são sólidos, né? O pior dia dos últimos anos, eu não estou lembrado, pode ter dia que ter caído mais, mas eu não lembro de ter caído mais do que 3,5%. Mas no pior dia caiu apenas entre aspas, né? 3,5%. Então, o que mostra que fundo imobiliário é bem menos volátil, né? Do que as ações que caíram naquele dia, cerca de 9%. Então, eu acho que você deve ver esse momento como uma oportunidade de comprar boas empresas. E eu acho que quem comprou no pânico da semana passada, os corajosos aí, o que o Luiz Barros chamou os membros do Exército da Salvação, fizeram um bom negócio, né? No dia, a gente foi bastante proativo, a gente fez postagem no Facebook, mandou 1 ou 2 e-mails, mandou um para não cliente, um para cliente, fizemos uma live, botamos o Barsi, e acho que quem se acalmou e manteve a racionalidade naquele momento, por enquanto, ao menos por enquanto, está fazendo um bom negócio, porque muitas oportunidades surgiram naquele dia. E eu acho que a mesma coisa você deve fazer daqui para frente, manter a racionalidade e ver as oportunidades que surgem com essa crise aí. O Marcos Clint Carvalho. Olá. Em situações como a última quinta, o que você acha de vender FIIs que caíram um pouco para aproveitar quedas maiores das ações, no caso de não ter reserva disponível naquele momento? Marcos, eu acho aceitável você vender um ativo que caiu menos e comprar um ativo que caiu mais. Por quê? Porque aquele ativo que caiu mais pode ter um potencial de valorização maior. Os fundos imobiliários, como eu disse agora há pouco, eles têm uma volatilidade menor, eles caíram apenas 3,5%, enquanto algumas ações caíram 15%, 20%, e até de empresas boas, né? Algumas ações que a gente recomenda. Eu particularmente, eu não vendi fundos imobiliários para comprar, mas não critico quem fez. Foi talvez até mais corajoso do que eu. É que eu também não vendo os fundos imobiliários que eu tenho lá, nunca vendi uma cota. Tem imposto, tem que levar essa questão também do imposto, a questão da liquidez. A maior parte dos fundos imobiliários não tem uma liquidez também, né? O preço de cotação lá caiu 2%, 3%, mas na hora que você vai vender 100 mil reais, você leva para 5%, 6%. Então, tem essas coisinhas aí que você tem que levar em conta. Se você tiver, se o fundo imobiliário que você tiver liquidez, eu acho que é uma estratégia inteligente até você vender um ativo que caiu menos para comprar um ativo que caiu mais. Aqui o Clécio Danilo. Olá, Thiago. O que acha do fundo KNRI? Bom, esse é um fundo que a gente gosta da gestão. A Kinea faz uma gestão séria, comprometida. Mas no setor que esse fundo atua, a gente prefere os fundos que a gente indica na nossa carteira, mais por uma questão de preço do que qualquer outra coisa. Aqui o Leonardo Rocha. Tem notícias acerca da Vale passar para o novo mercado, de modo a ter apenas ações ordinárias e ficar menos vulneráveis a intervenções políticas? Vai se concretizar mesmo essa boa nova? Eu não tenho essa informação de maneira definitiva. A gente já ouviu esse rumor. Aparentemente é uma história que ganha tração. O atual executivo fez
esse movimento, em alguns movimentos societários nas empresas anteriores que ele participou, sempre em prol de aumentar a governança, tanto na Unipar, desculpa, na Ultrapar, quanto na Klabin. Então, é um executivo que tem um histórico de aumentar a governança das empresas. Então, talvez esse tenha sido um dos motivos da contratação dele, mas por enquanto a gente vê que é apenas rumor e a gente torce para que esse rumor se torne realidade, que a Vale se torne uma empresa novo mercado. Seria muito interessante e acho que seria a maior empresa do Brasil novo mercado, né? Não, acho que é Ambev, né? Em market cap e acho que a Vale seria a maior em faturamento. Seria muito bom. Acho que seria um passo à frente na governança das empresas do Brasil, né? Você tem uma empresa como a Vale dando esse exemplo. Vamos lá, o Greco Prado. Qual taxa de descontos vocês utilizam nos modelos de vocês? Essa calculam WOC. Esse negócio de taxa de desconto é uma coisa que não existe consenso nem entre os especialistas. Eu me lembro que eu fui uma vez num congresso que botaram os principais professores das faculdades do Brasil e eles não chegaram nem à conclusão do que era o risk-free rate, no risk-free, né, a taxa livre de risco para o Brasil. Imagina o que vem dali para frente, né? Se você conhece o modelo WACC, o WACC, o risk-free é só um dos inputs dentro de uma fórmula gigante. Então, se os especialistas, os professores não chegam no consenso, é difícil, né? Você ter um número. O número que eu particularmente gosto muito de usar é 7% real. E por que? Da onde que eu tirei esse 7% real? É um mercado que, se você for ver, o mercado que teve mais valorização ao longo dos últimos 100 anos foi o mercado da Austrália, e esse mercado valorizou 7% real, né? Então, eu gostaria que minhas ações fossem compatíveis ao melhor mercado do mundo, que foi o mercado australiano. Então, eu desconto a partir de uma barra alta, que é esse 7%, e daí eu tiro 1 ou 2% conforme riscos que eu vejo naquele negócio, às vezes até liquidez. Então, não é um modelo, vamos dizer assim, que se adapta à teoria clássica. Você vai ver que, se você procurar aí, a teoria clássica ela é muito criticada por muito investidor bom, né? O Warren Buffett é um grande crítico do beta, que é um dos inputs dessa fórmula WACC. Se o Buffett é crítico do beta e, consequentemente, do modelo como um todo, a gente deve ouvir, né? O Buffett é um cara experiente e respeitado, então você deve pensar em métodos alternativos. O método alternativo que eu desenvolvi ao longo da minha vida é esse. Eu quero ganhar pelo menos 7% real e é daí para cima. Então eu só compro ações que tem 7% real daí para cima. Vamos lá. O Thiago Costa. Boa noite. Formei minha carteira com 70% de renda variável e 30% de renda fixa. A diferença era menor, mas aproveitei a queda das ações para aumentar posições. Porém, tenho a intenção de ir comprando FIIs com as economias mensais e ir recomprando com os dividendos. O que acho da estratégia? Eu acho muito boa. Eu parabenizo aí você por ter tido coragem de integrar aqui o Exército da Salvação, cujo general foi o Luiz Barsi na semana passada, e comprou na baixa. Aliás, eu queria até dar uns parabéns aqui para toda a nossa base. Semana passada a gente pensou que no auge daquele pânico, algumas pessoas iriam se desesperar, né, e vender na baixa. Pelo contrário, assim, a gente é muito proativo aqui de conversar com vocês. Quem entra no nosso site tem um chatzinho lá, a gente conversa, a gente tenta responder os e-mails o mais rápido possível e não teve um cliente que se desesperou. Pelo contrário, todo mundo comprou naquele dia, aproveitando as barganhas que surgiram naquele momento. Então eu queria parabenizar vocês. A gente achava que muita gente ia se desesperar e não teve um desesperado, então mostra que é uma base bastante educada, uma base bastante consciente de que as crises são oportunidades. Então, parabéns, Thiago, parabéns a toda a base aí que foram heróis aí que compraram na baixa, ingressaram aí o Exército da Salvação, que foi quem comprou na baixa, dando liquidez aos desesperados. Bom, eu vou passar aqui para as perguntas que estão surgindo online. Essas foram perguntas que vocês foram botando
ao longo da nossa divulgação e eu vou pegar aqui as perguntas que vocês estão colocando neste momento. Vamos lá. O Bruno Codella, o que pensa do Terra 11, que é um fundo imobiliário? Qual o preço-alvo seria atrativo? Bom, esse é um fundo que a gente indicou e não para de subir. Faz um tempinho aí, faz uns dias que eu não vejo a cotação dele, mas ele está muito acima do preço que a gente indicou inicialmente. Quem seguiu aquela recomendação está 98,50, eu estou vendo aqui, que é um preço bem acima do preço que a gente indicou. Se não me engano, a gente indicou a 85, 82, a gente precisa ver aqui. Mas, enfim, é uma valorização expressiva para um fundo imobiliário. Aliás, se você não é nosso assinante, assine e tenha indicações como essa. E o Terra eu acho um empreendimento fenomenal, né? Ele tem uma localização muito privilegiada, ele fica bem entre a região da Faria Lima e a região da Berrini, tem um padrão construtivo, padrão Cirela, que é coisa fina, né? A Cirela é uma construtora que tem muito, vamos dizer assim, muito carinho e muita atenção nos detalhes, é um empreendimento muito bacana. Num primeiro momento, eles não conseguiram locar tudo, daí depois com uma certa pressão dos cotistas, eles conseguiram fazer as locações que eram necessárias e a gente gosta do ativo. Nesse preço a gente acha que não é nem bom de comprar nem bom de vender. Bom de vender, eu acho que nos 16 mil reais o metro quadrado, se não me engano agora está na casa dos 13, então teria que ser uns 20% acima, uns 25% acima do preço atual. Se está 98, num 120, acho que seria um preço de você pensar em vender, mas lógico, você tem que levar em consideração as outras alternativas que vão existir no dia que a ação bater, que a cota bater 120, né? Porque se a cota bateu 120 e todos os outros fundos imobiliários subiram muito mais, você vai vender para quê? Né? Para comprar o quê? Então, hoje a gente venderia a 120, né? No futuro, só Deus sabe as outras alternativas de mercado. Boa noite, aqui o Isaac Queiroz. Boa noite, gostaria que comentasse sobre as perspectivas para os fundos imobiliários de escritórios no Rio e São Paulo. São dois mercados que vivem momentos ruins. Na verdade, o Rio está péssimo e São Paulo está ruim, né? O Rio está com uma das maiores vacâncias do mundo, tá entre 35% e 40% de vacância, que é um número brutal, né? É semelhante com cidades como Detroit, que tem uma economia falida. Aliás, o estado do Rio passa por dificuldades financeiras também. O mercado do Rio a gente vê que vai demorar anos, quem sabe décadas para se recuperar, e o motivo é meio simples, assim, existe uma dependência muito grande de dois setores no Rio, o setor de oil and gas, petróleo, e o setor de governo. Né? O Rio, se não me engano, ainda é a cidade com o maior número de funcionários públicos federais do Brasil e tem uma série de agências lá, é a sede da Petrobras, é a sede de CVM, de uma série de agências reguladoras, a ANEEL, inclusive, a agência que cuida do ANAC, que é a agência da aviação civil, era locatária de um fundo que a gente recomenda, ela foi embora, que é o PRSV, e deixou o fundo vazio. A gente tem uma visão de que a situação do Rio ela é muito complicada porque esses dois setores vão ter dificuldades para crescer. O setor público ele está limitado pela PEC dos gastos, né? Como é que essas agências e todo esse equipamento do governo vai crescer se tem uma PEC que limita o quanto que o governo pode gastar? O único jeito quer dizer, existem dois jeitos. Primeiro, desconsidera essa PEC, né? E vamos que vamos, vamos pedalar, vamos fazer qualquer tipo de coisa. Os políticos fazem isso, de vez em quando, e pagam, às vezes, por isso, né? Mas eu acho que isso não é sustentável ao longo do tempo. Ou rouba, vamos dizer assim, rouba mercado de outro, né? Então tenta trazer mais agências que estão em Brasília para o mercado do Rio, mas isso é sempre muito difícil, né? Então, crescer funcionalismo público no Brasil a gente acha que vai ser muito difícil. Então você já tem
um mercado de funcionário público que vai ser difícil de crescer. E a Petrobras, com os problemas que tem, difícil vermos crescimento no curto prazo para, para, para o mercado de locação do Rio. Mas isso não impede a gente de ver oportunidade. Por quê? Por quê? Porque está muito barato os imóveis que estão no Rio. Então, assim, é um negócio que talvez fique anos sem locar, mas na hora que locar, você vai ter um dividend yield sobre o preço que você pagou de 2% ao mês. É uma conta que a gente faz aqui. Então, esse é um mercado que é mais apimentado, não é um ativo de baixo risco, mas é um ativo que a gente vê oportunidade se você tiver paciência para segurar durante muito tempo e não vai te pagar um dividendo no curto prazo, mas quem sabe lá na frente, quando a economia melhorar, se melhorar, a economia do Rio, vai te pagar um dividendo muito interessante. Já o mercado de São Paulo é um mercado que a gente vê que tem está com uma vacância alta, se não me engano, na casa dos 25%, que é uma vacância historicamente bastante alta, mas é um mercado que tem algumas características diferentes. Não existe uma dependência de um setor só. Né? O maior locador de São Paulo, se não me engano, é o Itaú e deve ter 3, 4% da área bruta alocada para eles. Enfim, e as outras empresas é tudo 2, 3%. Existe uma baita diversificação de inquilinos no mercado de São Paulo. E o mercado de São Paulo ele atrai também as novas empresas. Né? Então, quando você tem uma empresa americana ou estrangeira que quer se instalar no Brasil, ou quer se instalar na América Latina, São Paulo acaba sendo o epicentro, né? A sede dessas empresas acaba se localizando em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo tem muito profissional, São Paulo tem uma infraestrutura muito grande de aeroporto, enfim, a infraestrutura de São Paulo é boa comparada ao resto do Brasil. E isso acaba atraindo bastante empresa para cá, né? Você tem essa combinação de material humano e também uma infraestrutura que seja positiva para todos os executivos e empresas, né? E o que faz São Paulo acontecer uma coisa diferente do Rio, né? O Rio teve uma vacância muito por conta de empresas precisando de menos área locável. Em São Paulo essa vacância cresceu porque teve entregas muito altas, né? Então, teve muita entrega de novo empreendimento. Quem é de São Paulo e conhece a região da Berrini vê que não para de surgir prédio lá, né? Agora, lançamentos têm lançado menos, mas é uma região que surgiu muito prédio novo, prédios muito bonitos. Alguns, inclusive, são fundos imobiliários, como o Terra, como o Tower Bridge Office. Outra empresa que tem um empreendimento naquele setor é a EZTEC, o EZTower, que são empreendimentos muito bacanas. Depois procura no Google, vocês vão ver que são empreendimentos muito, muito legais. Mas assim, São Paulo teve um aumento da vacância muito por conta de novas entregas e a gente acredita que a economia, conforme for crescendo, vai consumir esse extra de vacância muito mais rápido que no Rio. Né? Então, a gente acha que o mercado de São Paulo ele tem uma liquidez de locação muito mais intensa. Isso aí, as vacâncias a gente acha que vai cair muito mais rápido e, por consequência, os aluguéis que vão sofrer uma expansão dos preços muito mais rápido. Né? Eu acho que São Paulo é uma praça menos arriscada e os preços dos ativos no mercado já precificam isso também. Né? Não existe almoço grátis. O Rio é um pouco mais arriscado, está mais barato. São Paulo tem menos risco, está um pouco mais caro, mas isso não impede a gente de ver oportunidades nos dois mercados. Né? Um fundo que a gente indicou e também subiu bastante, o HGJH, que é um prédio fenomenal, né? Fica no coração da Faria Lima, ali no Itaim. É um prédio que é maravilhoso. Assim, os 4 family offices das famílias mais ricas do Brasil ficam ali, então é um prédio que tem quase que um clube, assim, ele tem um brand muito forte, né? Uma marca muito forte, ele atrai bons inquilinos, quase não tem inadimplência. Então, a gente acha que São Paulo é uma praça que vai se recuperar mais cedo e a gente acha que tem oportunidades nas duas. Me alonguei aqui nessa pergunta, mas a gente vê oportunidades nas duas praças. O Rio, um pouco mais arriscado, com potencial maior, e São Paulo, com menos risco e, consequentemente, menos potencial.
Alexandre Simas, oi Thiago, a EZTEC esteve ontem abaixo do preço teto. Ela está no seu radar para comprar nessa crise? Sim, a gente gosta muito da empresa, a gente está aberto a recomendar essa empresa, que para a gente é a melhor empresa do setor, sempre foi. Eu acompanho o trabalho da família Zarzur na EZTEC há anos, eu fui acionista no fundo que eu trabalhava desde 2009, 2010, e para a gente sempre foi muito claro que a estratégia deles de focar na região de São Paulo e não ir para o baixa renda, que era uma tentação que muitos caíram, foi a estratégia acertada, né? E é uma empresa que é muito boa na execução. Acho que nenhuma empresa listada é tão boa na execução de todo o processo da obra, né? Da seleção do terreno, a escolha do produto que você vai botar naquele terreno, o que você vai construir, um prédio corporativo, residencial? Residencial, 2, 3, 4 quartos, um quarto, quantos metros quadrados? Enfim, acho que nenhuma empresa é tão boa quanto eles em fazer essa execução. É uma empresa que também não caiu nas tentações da dívida, que muitas empresas caíram e muitas empresas quebraram ou praticamente quebraram. É uma empresa que a gente está muito aberto e esses preços de R$18 é um preço muito interessante para quem é um investidor que está olhando para o longo prazo. Lógico que é uma construtora no momento de crise as pessoas compram menos o produto dela, que é apartamento, os casais eles demoram mais para se juntar, porque o camarada está desempregado e a esposa, futura esposa está desempregada, fica mais difícil de juntar, é verdade. Então, o mercado imobiliário ele tem uma certa dependência também da economia. Aliás, eu acho que é o setor mais dependente da melhora da economia, mas eu acho que quem comprar em preços parecidos com os de hoje vai ganhar primeiro um dividendo quase que seguro nos próximos 12 a 18 meses, porque a empresa vai gerar muito caixa, ela está entregando muito empreendimento, esse dinheiro das entregas está entrando, né? A empresa tem um land bank bastante robusto, que eu acho que garante anos, então ela não precisa comprar, então esse dinheiro ela pode distribuir e quem sabe quando a economia melhorar, essa empresa não volta a entregar resultados crescentes novamente. Lembrando que várias empresas que eram grandes agora estão negociando com bancos a sua sobrevivência. A gente acha que a EZTEC, que era uma empresa que nem era tão grande no começo de quando ela fez a IPO, não era grande em relação ao que ela é hoje, a gente acha que ela vai ser uma empresa dominante na Praça de São Paulo, já é, né? Já é uma das líderes, e ela conquistou isso e ela vai continuar daqui para frente. Então, é uma empresa que vai sair primeiro da crise das outras e vai triunfar, enquanto as outras estão quase morrendo todas. O Diego Cardoso Moreira, carteira concentrada ou diversificada? Se especializar no estudo de empresas e setores ou ser mais generalista? Bom, essa é uma pergunta que tem muito mais a ver com o perfil de investimento de cada um do que eu ficar aqui querendo impor alguma coisa para vocês, né? Assim, eu acho que a carteira concentrada ela faz sentido pro camarada que ele tem uma vivência maior, né? Que tem mais experiência, conhece mais as empresas. Se você não tem capacidade de fazer essa análise, acho que diversificar faz sentido. E se especializar no estudo das empresas e setores ou ser mais generalista? Eu me considero mais um generalista do que um especialista num setor só, né? O que eu faço muito é conversar com as pessoas que eu julgo especialistas naquele setor. Então, não sei, funciona para mim isso e eu acho que eu recomendo para você. Seja um generalista, mas saiba quais fontes você gostaria de confiar em cada um dos setores, né? Então é esse o conceito que eu tenho, o conselho que eu dou. O Diego Lunques, Thiago, BR Properties, BRPR3, o que tem a dizer? É uma empresa que aparenta ser barata, e até agradeço você fazer essa pergunta, porque eu já fiz alguns estudos, que eu nunca compartilhei esses estudos publicamente, eu já falei diversas vezes, mas eu nunca cheguei a compartilhar. Que as empresas listadas em bolsa que têm imóveis, elas performam muito pior do que os pares listados através de fundos imobiliários, né? Então a BR Properties é uma empresa grande do setor de lajes corporativas. Se não me engano, é a maior empresa do Brasil
de lajes corporativas. Tem um monte de prédio, entra no site deles, os prédios deles são lindos, maravilhosos, mas infelizmente essa empresa, desde o IPO, ela sofre para gerar valor para o acionista. Se você comparar o desempenho dela com o maior fundo imobiliário, que é o BC Fund, né, o BRCR11, você vai ver que o BC Fund gera muito mais valor, valorizou muito mais do que a BR Properties. E se você fizer a mesma coisa para as empresas de shopping, né, compara os shoppings listados com as empresas de shopping, você vai ver que as empresas de shopping performam também pior do que os shoppings. É até legal você fazer um estudo que, comparando o desempenho do Parque Dom Pedro, PQDP11, que é um fundo imobiliário, com a empresa que controla ele, que é a Sonai Sierra, que tem como principal ativo dentro do portfólio dela o Parque Dom Pedro. Você vai ver que é uma boca de jacaré. Vou tentar botar aqui para vocês uma boca de jacaré. Assim, existe uma diferença grande do desempenho de empresas que têm o mesmo ativo dentro dela. Como? Né? E a nossa resposta é uma resposta que basta botar a lupa naquilo lá para tentar entender. E você vai ver que as empresas listadas, isso não acho que é culpa delas, é o mecanismo que existe no Brasil. As empresas listadas, elas têm uma estrutura de custos muito grande, porque a receita que a Sonai Sierra, por exemplo, ganha, ou as outras empresas de shopping ganham, ela recebe esse dinheiro, ela tem que pagar os impostos sobre a receita que existe no Brasil, daí depois paga toda aquela máquina que tem diretor, funcionário, equipe de marketing, blá blá blá, todo, paga os juros que tem para o banco e depois ainda paga o imposto de renda. E o que sobra, o que às vezes é muito pouco, quem decide o que vai fazer não é você, é o management da empresa e que muitas vezes não toma boas decisões de investimento. Enquanto no fundo imobiliário tem a receita, o ativo imobiliário paga a receita para o fundo paga as despesas dele, que são pequenas, em geral 5, 10% dessa receita, e os outros 90% vão para você direto, não tem imposto, não tem nada. Então, ao longo do tempo, isso vai compondo, então a diferença de desempenho é muito grande. Né? Você tem um corredor com baita mochila de peso nas costas, que são as empresas abertas, que tem que manter aquela estrutura toda, enquanto você tem no fundo imobiliário um corredor de maratona fininho ali que não tem peso nenhum. Quem que você acha que vai correr mais rápido? Né? Essa sempre foi a nossa opinião. Não dá para competir com a estrutura de fundo imobiliário. Então a minha crítica à BRPR3 acaba nem sendo uma crítica à empresa em si, mas é uma crítica ao modelo de você botar imóveis em empresas de companhia aberta, que tem custo também de você manter uma empresa de companhia aberta, comparado com a estrutura de fundos imobiliários. Não dá para competir. Então, BRPR até aparenta ser uma empresa barata. Eu gostei da mudança de management que aconteceu recentemente com o pessoal da GP entrando, mas essa estrutura é tão pesada que fica difícil recomendar. A gente prefere muito mais recomendar os fundos imobiliários, e eu acho que quem tem comprado fundos imobiliários nos últimos meses tem se dado melhor do que o acionista de BRPR3, e a gente acha que conforme o tempo vai passando, essa diferença vai sempre compondo. Então, infelizmente, investir em empresas listadas com imóveis, a gente tende a não recomendar. Aqui o Antônio Pedro José, faça uma breve análise de M. Dias Branco. Bom, eu acho a M. Dias Branco a melhor empresa de alimentos listada no Brasil. Né? A gente tem muito frigorífico, muita empresa do setor de carnes, né? Algumas até estão sofrendo bastante recentemente por, enfim, envolvimentos em casos de corrupção. Essas a gente nem recomenda, né? E a M. Dias Branco, acho que é a melhor empresa de alimentos do Brasil, é a empresa de maior margem, é a empresa de maior histórico de crescimento de resultados, a gente gosta muito. A gente só espera um preço um pouco mais convidativo para entrar. A gente acha que é uma empresa que cria valor para o acionista, é uma empresa que tem uma rentabilidade altíssima, é uma empresa que consegue ter uma rentabilidade sobre o capital empregado muito acima das outras empresas de alimento. A gente acha, inclusive, que é uma empresa que seria atrativa para uma futura aquisição por um player especializado no setor, sei lá, uma Nestlé. É um ativo muito interessante que poderia interessar para algum player desse calibre. Então, é uma empresa que a gente gosta, recomenda, basicamente a gente só está esperando o momento certo.
O que acha de Cosan? Eu já falei aqui o que eu acho de Cosan alguns tempos atrás. Essa pergunta do Marcelo Rocha. Eu acho que é uma empresa muito bem tocada. Eu acho que o Rubens, o Meto, que é o controlador, fez um movimento muito inteligente de diversificação. Ele, quando fez a IPO, a empresa era muito concentrada na produção de açúcar e álcool, e ele inteligentemente fez uma migração para distribuição de gasolina, comprou a Comgás, também entrou no setor de logística, e ele costuma botar boas pessoas para tocar essas operações. Então a Cosan ela é um conglomerado, e eu acho que o melhor jeito de você avaliar é a soma das partes, e a gente acha que nesse preço ela está merecidamente acima do que a gente gostaria de pagar. Né? É uma empresa que é um pouco mais cara, mas ela merece estar um pouco mais cara porque ela é uma empresa bem tocada. A gente recomendaria ela num outro momento, caso ela caia um pouquinho. A gente gosta muito de um ativo dentro dela que é a Comgás, que também a gente está esperando um momento. A gente acha que é uma empresa pagadora de dividendos muito interessante, conseguir entregar durante muito tempo um crescimento com pagamento de dividendos. São poucas empresas que conseguem fazer isso. Então, a gente gosta de Cosan e a gente gosta muito de Comgás também, que é uma empresa do grupo. Né? Vou dar aqui passar um pouquinho mais para baixo. BBS, até uma pergunta boa aqui do Murilo Cruz. Brasil Seguridade não é uma estatal? Não foge dos seus critérios? Eu agradeço você fazer essa pergunta. A gente esclareceu isso muito no nosso relatório que a gente falou de BB Seguridade. E eu convido você a assinar, se você não é assinante, assine lá e a gente explica direitinho. Eu vou passar brevemente aqui, mas basicamente ela é uma empresa estatal, mas com uma governança totalmente diferente de tudo que a gente vê nas estatais. Como é que é? O BB Seguridade ela é uma holding, né, que tem várias empresinhas embaixo, né, cada uma especializada num ramo, quase todos ligados ao ramo de seguro, e essas empresas embaixo, o Banco do Brasil, aliás, a BB Seguridade, ela não tem a maioria do capital votante. Quem tem a maior parte do capital votante são os sócios privados. Né? Quem toma a decisão de investimento, de botar as pessoas e tal, são os sócios privados. Então é uma estatal que não tem a característica da estatal que a gente vê por aí, né? De apadrinhamento, de fazer negociatas, etc. Porque quem toma a decisão é o sócio privado. E uma empresa privada tem deveres com seus acionistas. Então, é uma estatal que não é uma estatal do jeito que a gente conhece casos conhecidos de corrupção. Né? Por quê? Você vai ter que corromper um ente privado. E corromper uma empresa privada, não vou dizer que isso não existe, porque existe falcatrua onde existem pessoas. Mas é muito mais difícil. Porque ali tem um acionista pressionando, um acionista botando a lupa. Se você corrompe alguém ali, tem mecanismos de fiscalização. Enfim, quem trabalha em empresa privada sabe que não é tão fácil acontecer esse tipo de coisa. Então, se as estatais do Brasil tivessem esse perfil, eu nem seria tão contra as estatais. Né? Se a Petrobras fosse apenas uma holding com vários sócios privados embaixo tocando os poços, tocando tudo, eu acho que não teria tanto problema assim. A Petrobras seria apenas um sócio capitalista de atividades tocadas por entidades privadas. Seria bom. Né? E é isso que acontece na BB Seguridade. Então, se ela é uma estatal ou não, para mim não importa muito a definição que você bota. Se você bota o carimbo de estatal, mas ela para mim é uma estatal muito diferente das outras. Porque o que acontece na tomada de decisão ali no dia a dia é feita por empresas privadas que mostram um ROI, uma rentabilidade que dá inveja em quase todas as empresas privadas. O ROI do Banco do Brasil Seguridade é maior do que o do Itaú, que é o banco mais rentável do mundo. Então, esse aqui é o filé mignon do Banco do Brasil, tocado por empresas privadas. É um ROI aí na casa de 50%. Acho que nenhum banco no planeta chegou a ter um dia esse tipo de rentabilidade. Então, a gente vê que não é só um discurso de governança, mas é uma governança que se traduz em números, se traduz em lucro, recorde, se traduz em distribuição para os acionistas, se traduz numa rentabilidade muito acima da média. E é isso que a gente procura, empresas rentáveis e seguras.
E o Banco do Brasil Seguridade é uma empresa que tem essa característica. E até agradeço você ter feito essa pergunta nesse momento. Semana passada, a gente soltou um e-mail para os nossos clientes e o Banco do Brasil Seguridade foi uma empresa que nós recomendamos aos corajosos, vamos dizer assim, comprar no meio do vendaval. Ela abriu a R$ 26,50. Eu acabei até comprando algumas ações naquele preço e hoje já está 29. Então subiu 10% em 3 dias. Uma empresa sólida como o Banco do Brasil Seguridade, eu acho que é difícil encontrar rentabilidades tão boas quanto o Banco do Brasil no setor bancário do mundo, no setor de seguro no mundo. Então o Banco do Brasil Seguridade é uma empresa que tem as características que a gente busca: rentabilidade, crescimento, solidez, baixo risco. Não tem por que não recomendar. E além disso, paga bons dividendos. Vamos para a próxima aqui. O Antônio Pedro José Neto. Você conhece a precificação da teoria do preço justo Buffettology, onde leva em consideração o lucro por ação e PL dos últimos 10 anos? Se sim, acha que é aplicável para o Brasil? Bom, eu não li esse livro especificamente. Lá fora tem centenas de métodos e atrás de métodos, né? Eu gosto muito do Shareholders Yield, que eu falei anteriormente. Eu gosto do The Little Book That Beats the Market. Não está aqui, mas é um livro muito bom, a gente recomenda se você fala inglês. Se não me engano, tem até um leitor aqui, se não me engano, o Clécio, falou, tem a tradução para o português, né? Joel Greenblatt. Esse livro é muito bom. E nos Estados Unidos é cheio de regrinhas para investir. Eu acho que se você seguir essas regras, geralmente você se dá bem, mas o mais importante é você entender o conceito que está por trás dessas regras, né? No caso do Joel Greenblatt, do The Little Book That Beats the Market, basicamente ele recomenda você comprar boas ações a bons preços, né? A gente até escreveu um artigo aí sobre o The Little Book That Beats the Market. A gente fez o backtest e quem seguiu essas recomendações se deu muito bem. Então, eu não li esse livro Buffettology, mas pelo nome deve funcionar, né? Vamos aqui para a próxima. Aqui o Marcelo Maturano. Tiago, boa noite. Eu sou assinante premium da Suno e gostaria de perguntar por que não temos análise de empresas não pagadoras de dividendo. Bom, Marcelo, eu agradeço você ter feito essa pergunta. Hoje nós damos o nosso primeiro passo para criar novos produtos, né? A gente está criando o nosso curso de Value Investing e, sinceramente, a gente tem mais a adicionar em Value Investing do que nós já adicionamos hoje nas outras categorias, né? O nosso relatório de fundos imobiliários é um sucesso. A gente sabe que o concorrente assina lá e está tendo que corrigir muita coisa baseado nas nossas indicações. O nosso relatório de dividendos também é um sucesso. A gente sabe que o Luiz Barsi lê religiosamente o nosso relatório. Acho que está todo mundo feliz. O desempenho das ações que a gente recomenda, dos fundos que a gente recomenda, está indo muito bom. E eu, particularmente, acho que a gente tem muito mais a adicionar em Value Investing do que a gente tem em investimento de valor ou análise fundamentalista do que a gente já adiciona hoje, né? Então, Value Investing, investimentos em valor, análise fundamentalista é algo que nós vamos criar daqui para frente. Mas nós somos uma empresa jovem e não dá para abraçar o mundo, né? Nós temos aqui, como toda empresa, que tomar decisões, escolher o que a gente quer fazer no momento, né? Então a gente tem 10 decisões de investimento para fazer, a gente tem que escolher algumas, né? E essa é uma decisão que a gente tomou hoje. A gente vai abrir o nosso curso, a gente já desenhou o curso, acho que vai ser muito bacana, tanto para quem é iniciante quanto quem tem um nível intermediário, vai aprender bastante. E empresas que não pagam dividendos, a gente vai botar numa carteira de valor. A gente vai entrar nesse negócio de carteira de valor, a gente acha que tem muito a adicionar. E é difícil no Brasil você encontrar uma empresa que não pague dividendo que seja interessante, né? Porque o que acontece? Existe a legislação que força as empresas a pagarem 25% do lucro, né? Então as empresas que não pagam dividendo geralmente são empresas que dão prejuízo, que são problemáticas. O que nos interessa são as empresas que pagam pouco dividendo, mas que tenham muito valor ali dentro, né? Então esse tipo de empresa
a gente tende a botar nessa carteira que nós vamos desenvolver, acho que no segundo semestre, mas hoje a gente já deu um passo importante nessa direção. E como uma empresa jovem, a gente vai cada vez mais adicionar valor para os nossos clientes. A gente tem muita coisa que a gente gostaria de fazer, estamos só esperando tempo, capacidade de execução. Mas saiba que nós estamos no caminho de cada vez adicionar mais valor para vocês. E se você é nosso assinante há bastante tempo, você pode ver a nossa evolução, né? A cada dia, a cada mês, a cada semana, a gente está, acho que melhor do que nós estávamos tempos atrás, né? Então, a novidade desse mês, o WhatsApp, que aumenta a facilidade da gente mandar notícia para vocês. A gente lançou hoje o curso. Então, tem sempre novidade que a gente está adicionando valor para vocês. Então, só questão de tempo que a gente vai continuar entregando. Basta ter um pouquinho de paciência. A gente está uma empresa que tem menos de um ano e já estamos com esse sucesso. Estou super feliz, faturando apenas desde fevereiro para cá. Então é só uma questão de esperar. Vamos lá. Júlio Risso, setor imobiliário está em crise, muitos distratos, inadimplência, demora para venda e locação. Hoje FII é uma boa alternativa para renda variável? Eu acho que é uma das melhores alternativas para quem quer investir no setor imobiliário com pouco risco, né? Os fundos imobiliários não têm dívida e eles têm renda todo mês de aluguel e tal, muito melhor do que você comprar uma construtora. Muito melhor não, muito menos arriscado do que comprar uma construtora. A gente acha que fundo imobiliário é uma boa alternativa nesse momento, mas é menos do que foi no passado. Surgem algumas pequenas oportunidades pontuais. A gente até escreveu sobre uma nova oportunidade de um fundo que tinha desabado e criou uma oportunidade, quem é assinante recebeu. E a gente acha que é uma boa oportunidade. Nesse momento tem menos do que tinha no passado, mas ainda tem algumas localizadas. Quem é assinante vai encontrar lá no nosso relatório. Bom, tem mais duas perguntas aqui antes da gente terminar. Estratégia de buy and hold é garantia de lucro na bolsa? Eu prefiro exterminar o termo buy and hold e fazer o que o Jim Cramer, um apresentador americano e que já escreveu vários livros, fala de buy and homework, né? Você tem que comprar e continuar fazendo pesquisa e a lição de casa em cima daquela ação. Muitas vezes uma ação que era bem sucedida no passado, era uma empresa bem sucedida, deixa de ser. Então você tem que estar sempre monitorando para fugir desses campos minados, né? Então, eu não diria buy and hold, diria buy and homework. E sim, isso é garantia de sucesso. De lucro é difícil, porque de lucro tem certas coisas que estão fora do controle do investidor. Vamos supor, você é um investidor na Rússia em 1917 e entra uma revolução socialista e toma o patrimônio de todo mundo. Ou você investia na bolsa, buy and hold, e morava na Venezuela. Olha o que aconteceu. Você perdeu tudo. Perdeu 90% do que você tinha. No caso da Rússia, perdeu tudo mesmo. Então, o buy and hold funciona se não ocorrer catástrofes e você fizer boas ações. Quantos por cento do tempo acontece catástrofes como essas? É muito pouco. São 2 países que eu estou lembrando aqui. Né? Talvez o mercado de Cuba tivesse alguma coisa também. Mas é raro esse tipo de coisa acontecer. E ainda mais num país como o Brasil, que você tem ali um centro político, que a gente pode não gostar dos partidos e tal, mas esses partidos de centro, eles não deixam o Brasil melhorar, mas também não deixam piorar, né? O Stuberger falava isso de um partido político. Então, esse tipo de cenário de catástrofe, como eu citei agora há pouco na Rússia, na Venezuela e tal, ele é mais raro de acontecer num país como o Brasil. Então, a estratégia de buy and hold, buy and homework, que eu chamo, eu acho que é praticamente garantia de lucro. Se você comprar boas empresas num preço justo, muito difícil você ter perdas. Aqui a última pergunta. O Daniel Justi. Tiago, o que acha de Sanepar e Banco ABC para a carteira da Suno? Bom, a Sanepar é uma empresa estatal, a gente tem alguns vieses
com empresa estatal. Até fiz um vídeo recente, tá no YouTube, que eu falo sobre empresas estatais, né? E eu já vou falar um pouquinho mais de empresa estatal, mas às vezes eu vou falar do Banco ABC. O Banco ABC eu acho que é o único banco médio que dá para investir, que tem um histórico muito bom de rentabilidade. O management está há décadas na frente do banco. É um banco rentável que paga bons dividendos, a gente gosta muito disso. Geralmente é bom comprar o Banco ABC nos momentos que ele negocia com um desconto em relação ao valor patrimonial. E estamos muito perto disso acontecer novamente. O Banco ABC está negociando muito próximo do valor patrimonial. Quem sabe se não cair um pouco mais, a gente está muito aberto a recomendar esse banco e a gente acha que inclusive vai ser um play de dividendo, vai ser uma ação que vai pagar dividendo. Agora, sobre estatais, eu vou deixar claro aqui que eu não sou totalmente contra o investimento em estatal, né? Mas eu acho que existem momentos muito específicos em que investir numa estatal é bom. Se você pegar o gráfico do Banco do Brasil e comparar com o do Itaú, você vai ver que ao longo do Plano Real o Itaú deu um baile, o Bradesco deu um baile, apesar do Banco do Brasil também ter tido um bom desempenho. Mas existem momentos específicos que foi melhor você comprar Banco do Brasil do que comprar o Itaú. Por exemplo, ano passado, as ações do Banco do Brasil praticamente duplicaram, triplicaram em relação às mínimas de 2016, enquanto as ações do Itaú não tiveram a mesma rentabilidade, as ações do Bradesco também não tiveram essa mesma rentabilidade. Então, naquele momento foi melhor você comprar ações do Banco do Brasil e do Itaú do que comprar Bradesco. Mas foi um momento muito específico. E eu acho que esses momentos muito específicos ocorrem quando acontece uma descrença generalizada com os governos, seja o estatal do estado, de algum estado, ou seja estatal do governo federal, porque acontece momentos que existe um pessimismo muito localizado como estatal do estado do Paraná, como acontece agora, em alguns momentos que acontece uma descrença com as estatais do governo federal. E esses momentos costumam ser os bons momentos. Eu não acho que investir em estatal seja um bom negócio no longo prazo, para o buy and hold forever, né? Para o cara que compra e nunca vende. Mas eu estou cada vez mais aberto a indicar estatal quando eu ver que ela está sendo negociada com desconto que acontece em raros momentos, né? E sempre com um percentual menor do que eu costumo indicar. E eu vejo que algumas estatais já começam a ter essa característica. Nós não vamos recomendar, mas nós estamos cada vez mais abertos, mas assim, vamos ser muito diligentes, vamos ser muito rigoroso na questão de preço e é isso, a gente tende a preferir empresas bem geridas, isso é muito difícil encontrar em empresas estatais, mas nós estaríamos mais abertos se tiver um baita desconto que justifique comprar. Eu acho que tem um vídeo do Luiz Barsi lá que ele sugere dar um beijo na boca da Dilma, lógico que é uma brincadeira, quando ela criou uma situação que destruiu o preço das cotações da Eletrobras, e ele comprou lá 4 ou 5 reais, e a ação foi para 20, 25, agora voltou, acho que está 12, 13. Mas enfim, ele triplicou em poucos anos o seu investimento. Por quê? Porque ali estava muito barato mesmo. E eu acho que estatal, na média, não é um bom negócio, mas nesses lugares específicos de preço baixo, o investidor de valor, o investidor um pouco mais paciente pode fazer um bom negócio, mas sempre com risco um pouco acima da média, então nunca aloque muito capital em estatal. Essa é uma opinião que foi se formando na minha cabeça ao longo do tempo. Chegamos 10 horas da noite, queria agradecer a audiência de todos aí, acho que hoje tivemos um público recorde na nossa live, mais um recorde. Então é isso, pessoal. Convido vocês a fazerem parte do nosso Instagram, seguir a gente em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Hoje lançamos aqui um fundo de Velho Invest que vai ser um show, são só 30 vagas, então se você quer comprar, compra rápido, porque vai acabar em pouco tempo. Começamos a venda hoje, a gente acha que não vai durar muito tempo disponível, então se você quiser fazer esse curso, que eu acho que é o único no Brasil, acelera, né? Então é isso, pessoal. A gente termina agora a live e eu vou fazer um convite para vocês. Eu vou fazer mais uma live curta no nosso Instagram,
que é Suno Research, que se vocês quiserem continuar, vamos para lá e vai ser uma live feita do meu celular, vai ser uma qualidade um pouco diferente. Enfim, agradeço mais uma vez aí o Suno Responde. Tem sexta-feira Suno Responde também, versão teclado. Eu mesmo respondo todas as perguntas. Semana passada foram 100 perguntas e eu respondi todas. E Suno Responde, que é o Google do mercado financeiro, o balcão de informações dos investimentos, toda terça, 9 da noite, sexta de tarde, versão texto. Tchau, tchau, boa noite.